Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um Papo Ranger aqui no Mega Power Brasil, que é aquele momento onde nós pegamos um elemento, um assunto do universo de Power Rangers e destrinchamos aqui no canal. Tem tempo que a gente não faz isso, pelo menos em dupla. É verdade. A gente trazer aqui um tema para conversarmos, teorizarmos e, claro, jogar aí para vocês também participarem. Exatamente. E aí pode sair, Ana, inclusive, outros vídeos derivados desse aqui. Porque... às vezes dá uns insights, né? Sim, ou então vocês falam alguma coisa nos comentários e aí dá ideia para outros vídeos. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre ele, o Monarca do Mal. Ele que foi mencionado pela primeira vez indiretamente lá em Power Rangers Zell, temporada de 96, mas ganhou, Ana, notoriedade na franquia em espaço. Estou falando de quem? O Espectro Negro. Exatamente. Aquele vilão que era dito como o grande monarca do mal, mas quando apareceu no espaço, ele não era lá essas coisas. Você não concorda comigo? Concordo. Botaram muita pressão e ele não entregou. Exatamente. Só que veio o universo expandido, como sempre, né? Para trazer mais substância, mais história para esse personagem, até mesmo, Ana, justificar por que ele está daquela maneira nos eventos de espaço. Exato. Inclusive, assim, né, gente? O roteiro aconteceu na época, né? Então, assim, não é que o quadrinho, ele tá contando uma história que, tipo assim, era verdade na época que o roteiro saiu. Mas eles estão criando justificativas do porquê aquilo aconteceu daquela forma. Porque aquilo tá feito. Não tem como tirar, né? Não tem como você descanonizar, né, como o Espectro Negro aparece em espaço. Então, eles estão trabalhando como foi que chegou até chegar naquela situação. Exatamente, mas olha só, antes de continuar o vídeo de hoje, eu vou pedir pra você que tá assistindo a gente se inscrever aqui no canal. Tem uma galera que comenta aqui, assiste o vídeo e não tá inscrito. E aí fica complicado porque você tá perdendo muito conteúdo de Power Rangers por aqui. Exato, se você não tá inscrito, você deixa passar algumas coisas importantes que rolam aqui no canal. Então já clica aqui no botão se inscreve e clica no sininho das notificações pra você sempre receber o vídeo. Ana, toda grande franquia tem tipo um grande vilão, né? Aquele vilão que fica marcado. A gente teve recentemente aí no MCU o Thanos, né? Sim. Que a gente teve toda aquela saga do infinito pra culminar nos dois últimos filmes, que foi um grande sucesso de bilheteria. Power Rangers também tem vilões assim que eu posso dizer que estão no nível de Thanos, uma grande ameaça, o próprio Lord Drakkon nos quadrinhos, só que o Espectro Negro, ele de certa forma, ele foi construído para ser essa grande ameaça de Power Rangers, só que com o material que a gente tinha na série TV, eu sentia que não estava chegando no nível que eles queriam que chegasse. Exato. O Espectro Negro que aparece em Power Rangers no espaço, ele não é, assim, vilanesco o suficiente, até porque ele é uma ameaça distante, ele nunca chega muito próximo, né, de destruir os Rangers diretamente, e isso acaba deixando ele com uma aparência fraca. Porque, na real, o que acontece é que a gente lida sempre com generais. Os generais é que estão ali lidando e lutando com os Rangers sempre. A própria Astronema também, né? A própria Astronema e toda aquela galera ali. A própria Aliança do Mal, que tá mais presente que o próprio Espectro Negro, que sempre parece num holograma, numa ligação, numa call, no Skype. E não necessariamente chega até a Terra pra fazer diretamente alguma destruição. E aí acaba que ele fica meio esquecido, né? Ele fica meio... não é tão jogado poderoso assim. E como você disse, o Espectro Negro, ele tá muito relacionado com a Aliança do Mal. Tanto que a introdução dele lá em Power Rangers Zell é justamente por conta da missão da Aliança do Mal. Depois é mencionado novamente em Turbo, já com o nome dele, né? O Espectro Negro é o líder da Aliança do Mal, pra de fato a gente conhecer o personagem no começo já de Power Rangers no espaço. Ele que capturou Zordon em Eltar para drenar a sua energia. Já é o grande plot de espaço, né? Ele. Sim, é ele, porque quando a gente vê o Espectro Negro em espaço, ele já atravessou para o nosso universo. A gente já vai chegar nessa parte. É claro que ele teve uma ajuda, né, Ana? Eu não acho que ele conseguiu sozinho capturar Zordon. Tem Astronema, Eclipto, o próprio Darkonda e os outros membros da Aliança do Mal, como a própria Divatox, né? Eu não acho que ele foi lá e capturou Zordon. A não ser que seja mostrado no quadrinho essa cena, pra mim não aconteceu. Só que aí, durante toda a temporada de espaço, a gente vê mais a Astronema tomando a frente, né? Os próprios generais, inclusive. E chega em determinado momento da temporada que o Espectro Negro começa a ficar cada vez mais fraco, porque ela descobre que, utilizando os Psycho Rangers, vai sugando a energia dele, no caso, e aí ela fica almejando o posto de Imperatriz do Mal, até que o Espectro Negro, no final da temporada, é morto por Darkonda. Mísseis destroem o Espectro Negro, e a gente fica assim, caramba, ele era o grande vilão e foi destruído de uma forma tão fácil. Aquele era realmente o Espectro Negro? Rapaz, se
se os quadrinhos derem uma dessa aí eu vou botar respeito, de verdade, porque se eles disserem que ali não era o Espectro Negro, que a essência dele ficou guardada em outro lugar, porque tem todo esse lance, né? A gente vai chegar nessa parte? Eu acho que sim. Ixi, é um negócio sério, né? Então, já que você puxou esse gancho do universo expandido, o personagem ele já começou a ser mencionado no começo dos quadrinhos da Boom Studios. Lembra daquela história do Goldar, o Only the Strong? O Espectro Negro é mencionado no quadrinho, na história, e depois ele é mencionado mais ainda na história de 69, porque o Psycho Ranger Verde ele é uma criação do Espectro Negro. Então, desde lá de trás, Ana, já começaram a trabalhar a figura do personagem, desse grande vilão, para dar uma importância maior para ele no futuro. E aí a gente tava, assim, bem interessada, porque a gente fala, poxa, desde 69 já tem menção do Espectro Negro. E aí, de repente, né, nos flashbacks e depois nos one-shots que saíram do Edge of Darkness, o próprio quadrinho da Astronema também, sim. Né? Heir to Darkness. Isso, Herdeira da Escuridão. Herdeira da Escuridão. A gente começou a ver que o negócio não era exatamente o que a gente estava imaginando. Não era um vilão, assim, recente, né? Recente. Tipo assim, a Terra tem humanos, então, desde então, o Espectro Negro é isso. Não, é um negócio muito mais antigo, porque a gente primeiro começou com as menções dele quando o Zordon ainda tinha um corpo, quando o Zordon estava lá no nascimento de Rita Repulsa. E eu quero que vocês pausem e pensem na primeira cena da abertura de Mighty Morphin Power Rangers. O que a Rita diz? Há 10 mil anos estou livre. Há mais 10 mil anos estou livre. Então, assim, se ela estava presa há 10 mil anos, imagine Zordon que estava no nascimento dela. Quantos anos foram? Então, nessas histórias, o Espectro Negro já estava sendo mencionado. Ou seja, ele é um ser muito antigo. Muito né? antigo. Isso que a Ana falou é verdade, galera. Muitos quadrinhos começaram a trabalhar a figura do personagem. Tanto esses one-shots são excelentes. Inclusive, todos esses quadrinhos one-shots revisados pela Ana. Mas ele também começou a ser trabalhado em arcos do próprio Ryan Parrott. Unlimited Power, a Guerra Altariana. Atualmente, o arco Recharge da Melissa Flores é sobre ele. E o próximo que a gente ainda não começou a revisar, até a data de gravação desse vídeo, que é A Hora Mais Sombria, The Darkest Hour, é sobre o Espectro Negro. Então é um personagem que está crescendo muito em lore, em mitologia. A lore dele tá sendo construída agora no universo expandido. E é por isso que a gente bate tanto na tecla com vocês, pra vocês consumirem, porque é aqui que tá sendo construída muitas das coisas que vão culminar nas temporadas. É como se as temporadas da série de TV fossem, assim, o ápice do que a gente vai ver, mas, assim, toda a base de lore tá sendo construída ali nos quadrinhos. E aí, meus amigos, veio o quadrinho que é a chave de toda essa questão, que foi uma minissérie lançada em 6 edições, recente, que é Power Rangers Universe. Esse quadrinho, digamos assim, é o quadrinho base para você entender o que é a figura do Espectro Negro. A gente sabe que ele é antigo nos outros quadrinhos, que ele corrompeu o pai de Rita Repulsa, mas a gente não conhece até o lançamento dessa minissérie como ele surgiu no universo de Power Rangers que a gente conhece. Exatamente. Power Rangers Universe é a história da primeira equipe ever de Power Rangers. A primeira de todas. Não é Mighty Morphin, não é 69. É tipo assim, antes da Terra ser a Terra como a gente imaginava, existia um povo que morava aqui e este povo deu origem aos primeiros Power Rangers. Eles não eram nem chamados assim, eles não eram denominados, né? Power Rangers. A história é insana, é uma história que explica o que é uma morfagem, o que é um morfador, o que é um Ranger, o que é a rede, o que é o Espectro Negro, pra onde vai a partir dali. E eu tenho certeza que muito em breve eles vão explorar ainda mais isso, esses conceitos, porque foi realmente, assim, quase uma bíblia escrita ali, né, pela equipe de Power Rangers, pra determinar vários conceitos que ficavam meio soltos, né? Aparece aqui nessa temporada aqui, a Doutora K fala ali, não sei quem fala aqui, e aí eles pegaram esses conceitos e colocaram lá no início. É o marco zero da franquia. Sim, pra quem quiser começar, Gênese. Isso, a Gênese, adorei isso aí. Pra quem quiser começar Power Rangers, eu sugiro começar por Power Rangers Universe. E olha só, além de ter a primeira equipe da história, a gente tem o primeiro Ranger solo, que é o Morfonauta. E é por conta dele que a gente tem a figura do Espectro Negro tentando atacar o nosso universo. O Morfonauta, ele faz parte desse povo que a Ana falou, que a gente vai conhecer depois como os mestres da morfagem, e ele descobre uma maneira de acessar a rede. Só que nessa primeira acessada, em um limbo entre o nosso mundo e a rede, aparece a figura do Espectro Negro, e ele percebe que no nosso universo, ele conseguindo corromper a rede e o nosso universo, ele vai conseguir conquistar tudo. Só que ele é tóxico em nosso mundo. Apesar de ele querer ter a rede de morfagem para ele,
a rede de morfagem é uma antítese, digamos assim, para o espectro negro. Então ele tenta, ao longo desses milhões de anos, atravessar para o nosso universo utilizando um corpo. A gente descobre isso logo de cara em Power Rangers Universe. E não só isso, a gente viu isso em Herdeira da Escuridão, a gente viu isso também no quadrinho do Ranger Fantasma, porque em todo momento você começa a perceber que o espectro negro tá atrás de um receptáculo, um vaso, né? Um corpo que ele possa possuir para poder se fazer presente no nosso universo onde tem a rede de morfagem. Então isso é uma constante, você vai pegar vários quadrinhos, a Astronema foi um possível receptáculo, a Rita quase foi um receptáculo, né? E aí o plano dele vai falhando, até um ponto que, inclusive, gerou discussão entre eu e o Rafa aqui, porque eu tinha um entendimento de uma coisa e ele me disse outra coisa, e até hoje eu estou meio sem acreditar. Então, quando ele aparece em espaço, ele já está em nosso universo. Então significa que ele conseguiu um corpo em um determinado ponto que a gente vai ver ainda. Mas aí entra outra discussão, puxando aquele gancho que você fez no início do vídeo. Será que o corpo que ele conseguiu em espaço era realmente o corpo perfeito? Será que ele conseguiu de fato atravessar para o nosso universo 100%? Porque ele está precisando da energia de Zordon para se manter. Então talvez o receptáculo que ele conseguiu não seja 100%, seja 70%, 60%, será? Não sei, gente. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu fiquei chocada quando o Rafa me falou isso, porque apesar de já ter assistido Espaço algumas vezes, apesar de, né, tá acompanhando tudo, eu nunca fiz essa leitura de que ele tinha passado pro nosso universo. Pra mim, ele ainda era um holograma se manifestando do outro universo com o Astronema aquele tempo todo. Então, pra mim, ainda falta uma peça de encaixe do quebra-cabeça pra realmente confirmar isso 100%. Talvez o próximo arco, A Hora Mais Sombria, responda essa pergunta, né? Porque é um arco justamente sobre a figura do espectro negro, né? Porque ele vai precisar formar a aliança do mal, que a gente vai ver lá na frente. Então talvez esse arco, que vai ser o arco de comemoração dos 30 anos, mostre ele atravessando para o nosso universo e formando de fato a aliança. E é muito interessante isso porque a gente tá vendo no arco atual dos quadrinhos, né, que o corpo de Zordon é o atual candidato de receptáculo, né? Então, assim, a Rita... Eu sei, gente, tem muita informação, mas, assim, o Rafa vai referenciando aqui embaixo os quadrinhos, onde é que você pode achar essas histórias. Mas a Rita, na hora que jogou o feitiço que transformou o Zordon na cabeça azul no tubo, né? Que ele foi jogado para um vórtice temporal, ela só separou o corpo e a mente, ou o corpo e a alma, enfim. E pediu para uma pessoa, porque nesse momento também ela foi presa dentro da prisão eltariana ao mesmo tempo. Ela pediu para uma pessoa que a gente ainda não sabe, que não foi revelado, né? Uma pessoa de confiança dela, ir lá e recolher o corpo de Zordon e guardar esse corpo em refrigeramento. Então, ela tem esse corpo há milhares de anos. E faz muito sentido ela utilizar o corpo do Zordon, porque isso casa com ele querer a energia do Zordon. Será que aquele corpo que ele tá em espaço é o corpo de Zordon que ele conseguiu capturar e etc? É isso que eu vou falar. Então, assim, o lance é justamente esse. A gente tá vendo isso, a gente tá trazendo essa discussão e a gente tá vendo isso nos quadrinhos. Então, no último... não no último, mas a gente teve uma edição que foi focada no Zordon e no corpo dele. Onde teve um embate filosófico entre os dois. A gente vê que o corpo dele, apesar de não estar mais a mente do Zordon, criou um tipo de consciência. Sim. E teve um embate entre ele e o Zordon. E ele meio que fala assim, agora eu vou escolher minha própria vida e tal. Mas será mesmo, sabe? Ele pode ser forçado a ser Eu tô achando que ele realmente vai ser o receptáculo, porque antes eu não tava achando. Eu achei que eles iam eliminar esse corpo e partir pra uma outra ideia. Mas eu acho que talvez eles usem isso justamente pra poder fazer essa travessia do espectro negro e finalmente trabalhar os eventos de espaço. Eu ainda tô precisando ver pra crer. A gente vai ver. Inclusive eu queria até pegar um gancho do começo do vídeo que você falou. Será que o espectro negro, depois que ele foi destruído lá em espaço, ele continua vivo? Porque assim, a gente não sabe de fato como é que funciona, o que é o espectro negro, né? Ele é um ser de outro universo, de outra dimensão. Será que depois que o corpo foi destruído, ele voltou para o universo dele ou ficou vagando em nosso mundo? O Vengix. Você realmente mata um vírus de computador 100%? Você realmente mata uma entidade, uma entidade que consegue possuir corpos? Porque ele pode ter possuído mais de um corpo, ele pode estar com um corpo possuído em um outro universo. Exatamente. Então, assim, será que a essência dele foi 100% destruída em espaço? Isso seria uma coisa incrível para eles trabalharem
mais pra frente no futuro. Inclusive, eu gostaria que o Espectro Negro ele fosse um vilão, nem que fosse para as novas produções de Power Rangers, ele é um ótimo vilão central para você preparar uma grande história onde culmina com o embate contra ele. Ele é um personagem muito importante. Exato, e ele dá pra trabalhar o mistério, né? Porque nos quadrinhos a gente vê muitas vezes ele sendo mencionado como o Senhor da Escuridão, Isso. o Misterioso e tal. Então, assim, muita gente nem fala o nome dele, é um negócio assim meio sinistro. Até você chegar, tem vários Rangers que não sabem quem é o Espectro Negro, que você fica ouvindo, não, tem um cara aí que é muito maligno e tal, mas ninguém realmente sabe. Então, assim, é um negócio que dá pra fazer um suspense muito bom nas novas produções. Seria muito legal se aparecesse em Cosmic Fury, mas eu acho que eles não estão preparando pra agora não. Talvez pra futuramente, é um personagem que vale a pena. Vejam aí que nesse vídeo a gente conseguiu falar bastante coisa além do que foi mostrado lá na temporada de espaço. Então fica aí o convite para vocês acompanharem as sagas aqui no canal. Inclusive vai estar aqui no comentário, Ana, fixado todos os links das playlists de review para vocês ficarem em dia. Para quem não leu nada ou não assistiu nada ainda, é um bom começo, se aventurar no universo expandido. E talvez a gente possa fazer um vídeo aqui de uma ordem cronológica do Espectro Negro. Não a história completa, mas assim, uma ordem de aparições pra gente acompanhar essa história dele, que vai estar completa, né? Porque ainda tá acontecendo coisa. Engraçado que eu fiz uma história Ranger do Espectro Negro, já está super datada, Exatamente. né? Porque eu fiz antes de saírem todas essas informações. Então a gente vai ter que fazer vários vídeos. Uma linha do tempo. Em vez de fazer uma história, tipo assim, a história do Espectro Negro, faz assim, uma linha do tempo, e aí a gente para onde a gente sabe. Depois a gente vai completando essa linha do tempo. Mas aí eu vou fazer um desafio, Ana. Só vai rolar esse vídeo se esse vídeo aqui de hoje tiver 1000 curtidas. Se tiver 1000 curtidas, a gente faz uma linha do tempo do Espectro Negro e seus eventos. Vocês. A gente joga esse pra vocês porque a gente sabe se vocês querem de fato que esse vídeo apareça aqui no YouTube. E se você chegou até o final, coloca uma caveira para simbolizar que você chegou até o último minuto do vídeo. Não esqueça, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, Twitter, Instagram e também o Blue Sky. E conhecer o nosso Apoia-se, né, Ana? Exato, não só o Apoia-se, como Seja Membro. Aqui embaixo no próprio YouTube tem um botãozinho aí chamado Seja Membro. Se você clicar e assinar, você faz parte da galera que está apoiando o nosso canal, que vai além de uma curtida, além de um compartilhamento com um valor mensal. Você faz parte dessa comunidade aqui no YouTube. Mas se você quiser algo a mais, nós também temos o link do Apoia-se aqui embaixo na descrição, onde você pode clicar e também escolher um valor. Aqui no YouTube você não escolhe o valor, é um valor fixo, mas lá você pode escolher o valor que você quer apoiar. E também tem o nosso grupo do Telegram, que é exclusivo do Apoia-se. Então, coisa boa, hein? Dá uma olhadinha pra você vir fazer parte dessa galera que já apoia o Mega Power. Exatamente, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e toda essa galera massa que tá aparecendo aqui na tela. Galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.